Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com a presença da engenheira Esther Ribeiro. Hoje a gente vai falar de um papo muito importante, que são manifestos de transportes de resíduos. Então, engenheira, seja bem-vinda ao Arena Ambiental. E para começar a nossa conversa, eu queria saber o que é manifesto de transporte de resíduos. Olá, Bruno. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, muito prazer em estar aqui. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o manifesto de transporte de resíduos, né? É importante a gente falar que a ideia de manifesto de transporte de resíduos, ou até mesmo de controle de transporte de resíduos, tem legislações que chamam de diferentes formas, né? Então, é conhecido ou por MTR ou CTR. A gente já tem bastante tempo que esse documento é utilizado, só que antigamente ele era utilizado em papel, né? Eu lembro, eu não sei te precisar quais foram as primeiras legislações que abordaram isso, ou quais foram as primeiras normas técnicas, mas desde que eu comecei a trabalhar com resíduos, desde que houve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, esses documentos eles já eram bastante utilizados. Só que antigamente eles eram em papel, né? Basicamente o que tinha esse manifesto, né? Eu vou chamar aqui de MTR. Então, o MTR, ele era um documento que tinha, ele é ainda um documento que a gente tem as informações do gerador do resíduo, né? Então, aquele que realmente gerou o resíduo no seu estabelecimento, através das suas atividades, isso seja um gerador de resíduo perigoso, seja um grande gerador, um hospital, um shopping, para todos os tipos de resíduos, tá? Então, o gerador, ali no MTR tem as informações do gerador, né? Então, a razão social, o endereço, que obviamente é muito importante, né? Que a gente precisa saber onde esse resíduo está sendo coletado efetivamente, informações de contato daquele gerador e, posteriormente, as informações do transportador, quem que de fato está fazendo aquele transporte, seja as informações da empresa, como também as informações do veículo, do motorista, tá? E as informações do destinador, aquele que está recebendo o resíduo. Seja uma cooperativa de recicláveis, seja um aterro, seja uma indústria recicladora, tem as informações ali daquele destinador, bem como a informação do que vai ser efetuado, do tratamento que será efetuado para esse resíduo, né? E tem, logicamente, as informações do próprio resíduo, uma estimativa de quantidade, a classificação do resíduo, se a gente está falando de um resíduo perigoso, não perigoso, a descrição do resíduo, tá? Então, isso a gente já tinha há muito tempo. E o processo que a gente utilizava antigamente era ou o gerador ou o transportador imprimia aquele formulário, quando a coleta era feita, tanto o gerador como o transportador assinavam as vias daquele documento. Então, o transportador ele tinha ali, ele fazia o trajeto com o documento assinado por ambos, e quando chegava ali no destinador, né, no receptor daquele resíduo, o receptor ele faria também a assinatura no campo correspondente ao destinador, e aí cada um ficaria com uma via, né? O gerador, o transportador e o destinador ficaria, então, com uma via daquele documento assinado pelos 3 perfis participantes daquela movimentação, tá? E aí, a partir de 2020, passou a haver a obrigatoriedade de termos, então, esse manifesto em formato eletrônico através do portal do CINIR, tá? O CINIR, ele já era... o CINIR, o pessoal falava, quando houve a portaria 280 de 2020 do Ministério do Meio Ambiente, né, que foi então aqui deu essa obrigatoriedade ao MTR eletrônico, né? Então, muitos alunos, eu dou curso, né? Então, desde que essa portaria foi promulgada, eu elaborei um curso, porque eu tinha muita demanda
relacionada ao MTR, eu não estava dando conta, e aí eu resolvi abrir um curso sobre esse assunto para que os próprios geradores, transportadores, destinadores ou outros consultores conseguissem ter a informação completa e utilizar o sistema da melhor forma possível. Né? E aí, em todos os cursos, praticamente, alguém me perguntava o que é esse tal de novo CNIR, como se o CNIR fosse uma novidade. Mas, na realidade, o CNIR é o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, que ele já foi assim idealizado desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá de 2010. Né? Então, ele era um sistema que fazia esse compilado de informações de gestão de resíduos, tanto do ponto de vista público, né, de coleta pública, como os estados e municípios lidavam com essa situação, como do ponto de vista do gerador privado, né, das empresas. E o que a novidade que veio com a portaria 280 foi justamente o módulo de emissão de MTR. Tá? E aí passou-se então a ser obrigatória a emissão do MTR para todos os geradores sujeitos ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí isso acabou causando bastante confusão também, porque o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele é obrigatório, segundo a política nacional, desde 2010. E até hoje, se você, muitas vezes você vai num grande restaurante, numa padaria, numa empresa de médio porte, e as pessoas nem sabem que precisam do PGRS. Então, assim, se a pessoa não sabe que precisa do PGRS, né, a empresa ainda não incorporou isso à sua gestão, imagina se ela vai entender que também precisa do MTR. Então, quando foi promulgada a portaria 280 de 2020, e o MTR passou a ser obrigatório logo no início de 2021, começou a ter realmente muitas dúvidas de quem precisava emitir, qual que seria essa dinâmica do MTR. O Ministério do Meio Ambiente publicou manuais, houve lives, né? Houve bastante divulgação, mas ainda havia muitas dúvidas, né, de como que essa ferramenta deveria ser utilizada. Eu precisei realmente mergulhar no assunto logo que a portaria foi publicada, e então eu decidi montar um curso. Realmente o curso ele tem cerca de 6 horas, e mesmo assim geralmente até passa, porque é muito conteúdo, muitas situações específicas, né, para cada tipo de MTR. Quando a gente fala do MTR do CNIR, a gente está falando de uma ferramenta que ela serve para todos os tipos de resíduos, tá? Então, a gente está falando de resíduos de serviços de saúde, a gente está falando de resíduos de construção civil, todos os tipos de resíduos, cada um tem as suas particularidades, mas a ferramenta é a mesma, né? Então, esses setores também tiveram que se adaptar ao tipo de emissão que o CNIR propõe, né? O CNIR ele não considera essas especificidades de cada setor, mas ao longo dos anos o mercado foi se adaptando, e hoje eu acho que é uma ferramenta muito utilizada, principalmente por autofiscalização que ela foi promovendo. Então, eu percebo, pela demanda que chega para a minha consultoria, principalmente, eu percebo que os destinadores não querem receber sem o MTR. Então, quando um gerador contratá-lo, o gerador tem que se cadastrar previamente, o gerador acaba se interessando pelo assunto, porque ele não encontrou um destino onde ele pudesse descartar aquele resíduo sem ter essa ferramenta. O transportador também, muitas vezes, quando ele vai ser contratado, ele já fala para o gerador: olha, eu só trabalho com MTR. Então, essa triangulação
passou a ser muito interessante, porque ainda que a fiscalização do CNIR mesmo não esteja, né, não esteja realmente, não seja uma fiscalização tão efetiva assim, até porque não é exatamente o CNIR que fiscaliza, né? Essa fiscalização ela tem que vir dos órgãos ambientais. A gente teve um crescimento da ferramenta porque os próprios envolvidos têm um interesse em utilizar e fazem com que os demais perfis, os seus parceiros, utilizem também. Esther, agora eu escutei atentamente a sua explicação, né? Onde tem o MTR, ele leva as informações do gerador, transportador e do local de destino, tipo de resíduo e também o tipo de tratamento. Mas qual a importância da MTR? Né? Para que a MTR serve? É para rastreabilidade? É para fiscalização? Qual a grande importância do MTR? A maior importância do MTR eu considero que seja de fato o rastreamento, tá? Obviamente, ele não é esse documento que vai garantir que o seu resíduo vai chegar de fato onde ele precisa chegar. Mas a gente já parte do princípio que, assim, quem está se cadastrando ali na ferramenta, ele está expondo seus dados para fiscalização, então já tem uma chance maior de estar regularizado. E quando o gerador emite esse MTR, né, ele já precisa que o transportador e o destinador estejam previamente cadastrados no sistema, ali com as suas licenças já disponíveis no sistema. Embora o gerador ele não consegue visualizar as licenças, mas no momento do cadastro, as empresas têm que disponibilizar para o sistema essas documentações. Tá? É um sistema totalmente autodeclaratório, a gente não tem como garantir que aquele destinador inseriu ali um documento válido mesmo, tá? Mas a gente, quem se cadastrou ali já está expondo os seus dados, já está se expondo para a fiscalização, então a gente já parte do princípio que a tendência é que ele esteja melhor regularizado do que uma empresa que não se dispôs a isso, tá? Então, quando o gerador emite, ele já vincula o transportador, já vincula o destinador, e o destinador, quando ele recebe esses resíduos, ele dá uma baixa. Ele vai atestar ali no sistema que, de fato, ele recebeu aquele resíduo. Bom, qual é a garantia de que isso realmente aconteceu? A gente não pode, a gente não é porque existe o documento que a gente tem essa garantia. Mas o fato do destinador ter dado a baixa, novamente, ele está expondo os seus dados, né? Ele está se expondo de uma forma, né, para a fiscalização, que se aquilo não for a realidade, o órgão ambiental que fiscaliza esse destinador, ele vai ter muito mais condições de entender se houve alguma irregularidade ali. Então, o órgão ambiental, por exemplo, ele consegue saber que o destinador deu baixa ali em um único mês em 50 toneladas de determinado resíduo. Bom, se ele não tem a capacidade de processar essas 50 toneladas, por exemplo, o órgão ambiental já vai ficar de olho, né? Então, o fato dele estar expondo esses resíduos, esses dados ao sistema, já faz com que ele fique muito mais visado e o órgão ambiental tenha uma capacidade de fiscalização muito maior. E aí, com esse documento já baixado, o gerador tem uma garantia, não vou chamar de garantia, mas a gente já parte do princípio que tem uma probabilidade muito maior desse resíduo ter sido descartado corretamente.
tá? Então, acho que a grande vantagem é, de fato, o rastreamento e é possibilitar essa fiscalização. Se essa fiscalização está realmente acontecendo, aí é uma outra história, porque a gente sabe que atualmente, não sei como é que vai ser daqui para frente, tá? O sistema ele passa por constantes melhorias. É importante aqui ressaltar que a portaria 280, né, essa que a gente está falando aqui desde o começo, e que rege toda a dinâmica desse sistema, ela foi a consulta pública ano passado uma nova portaria para substituir a 280. Né? Então, a gente sabe que ela está nesse processo de revisão, tanto é que foi a consulta pública. Então, é um sistema que está em constante melhoria, não sei como é que vai ser daqui para frente, mas hoje os órgãos ambientais não têm o acesso aos dados internos do CNIR. Tá? De qualquer forma, esses dados, eles não têm acesso direto. O que acontece hoje é que os órgãos ambientais, eles conseguem solicitar ao CNIR esses dados. Ele não tem acesso direto. Então, a gente nota que a fiscalização desses órgãos ainda é muito incipiente. Tá? Tende a ter uma fiscalização bem mais ampla, né? E eu acho que quando houver, de fato, uma fiscalização frequente, com uma escolha da amostragem mais precisa e tudo mais, eu acho que o sistema tende a melhorar muito, tende realmente a fazer uma foto da realidade muito mais aderente. O que a gente percebe hoje é que os sistemas estaduais integrados já possuem uma fiscalização mais eficiente. Então, por exemplo, a gente tem hoje 7 estados que têm sistemas estaduais integrados ao CNIR. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás. Né? Então, esses estados que têm os seus próprios sistemas e que atendem as regras da portaria 280 do Ministério do Meio Ambiente, esses sistemas a gente percebe que tem uma fiscalização mais ampla, mais efetiva. Né? Então, nesses estados, especialmente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, onde já havia, esse sistema ele já era anterior ao módulo MTR do CNIR, a gente percebe que a fiscalização ela faz com que, de fato, um número maior de empresas utilizem o sistema e portanto, esse rastreamento que o documento confere, ele é mais aderente à realidade. No caso dos estados que não têm sistema integrado, a gente percebe que a fiscalização ainda é incipiente, mas como eu comentei, a gente percebe também que os próprios interessados se autofiscalizam, né? Então, o gerador, ele cobra do transportador, cobra do destinador que tenham esses cadastros, ele faz esse acompanhamento do MTR para saber se o destinador de fato deu a baixa, se ele deu a baixa da forma correta, porque também quando o MTR chega quando o resíduo chega para o destinador e ele faz a pesagem, por exemplo, ele tem condição de corrigir as informações que foram colocadas ali pelo gerador. Isso é muito pertinente,
porque, de fato, o gerador muitas vezes não tem noção da quantidade que ele tá mandando para a coleta. Né? Na grande maioria dos casos, a gente só vai ter essa precisão quando o resíduo chegar até o destinador e for feita a pesagem. E aí, então é isso, assim, acho que é um documento que mostra o rastreamento de uma forma que eu acho bastante eficaz, mas a gente precisaria ter uma fiscalização ainda mais forte para a gente para ter certeza de que esses documentos estão realmente retratando a realidade. Esther, agora eu vou voltar um pouquinho aqui no início da conversa, porque provavelmente pode surgir dúvidas a quem está nos assistindo. O manifesto de transporte, ele é preenchido para quais tipos de resíduos, né? Porque as pessoas podem pensar, olha, os resíduos que a gente tem em casa, é preenchido o manifesto de transporte? Queria que você explicasse um pouquinho quem pode fazer a declaração e para quais tipos de resíduos. Uhum. Não, perfeito. Quem vai emitir o MTR, quais são as situações que necessitam do MTR, está mais ligado a quem está gerando do que propriamente ao tipo de resíduo, tá? Então, qual que é o limitador aí, né? O ponto de corte? O gerador que está sujeito a plano de gerenciamento de resíduos sólidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos também está sujeito ao MTR. Então, de uma forma bem resumida, é isso. E aí, quando a gente fala, e o resíduo domiciliar? O resíduo domiciliar gerado aqui por mim, como pessoa física, né, por cada residência, essas pessoas não precisam ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Né? Então, o seu resíduo domiciliar também não vai precisar do MTR. Essa é essa lógica. Indústrias precisam, grandes geradores precisam, e aí também é uma polêmica muito grande, porque a linha de corte para pequeno e grande gerador depende de legislação municipal. Então, às vezes, uma empresa pode ter uma empresa idêntica. Eu estou falando do município de São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo pode ter uma empresa que tem uma quantidade X de um resíduo Y, ter as mesmas características, e essa mesma empresa, uma filial dessa empresa, de repente no Rio de Janeiro, pode ter as mesmas características, lá precisar do MTR e aqui não. Porque a linha de corte de grande gerador é uma questão de legislação municipal, né? E o grande gerador, na maioria dos casos, precisa ter um PGRS. E aí, se precisa ter PGRS, portanto, precisa emitir o MTR. Então, veja que não é tanto a característica do resíduo, mas sim a característica do gerador. Agora, mesmo nos casos em que a gente não precisa ter MTR, a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, o resíduo doméstico, o resíduo domiciliar, coletado por coleta pública, ele não vai precisar do MTR, até porque acho que seria inviável o destinador dar baixa em cada uma das residências, né? Realmente não teria cabimento. Mas existem sim casos em que a gente contrata uma coleta terceirizada, mesmo sendo um empreendimento que não está sujeito ao PGRS, e aí contrata uma coleta terceirizada, às vezes até pode utilizar o serviço público, mas prefere terceirizar por saber que o terceirizado vai fazer a reciclagem daquele tipo de resíduo, por exemplo. E se a gente for levar a legislação ao pé da letra, não precisaria do MTR. Só que, vamos pensar naquele transportador que está fazendo uma carga ali de resíduos recicláveis, e ele é parado para uma fiscalização em trânsito. Como que ele vai comprovar que aquele resíduo veio de um gerador que não estava sujeito a PGRS? Né? Então, fica tudo muito complicado. E aí, assim, tirando de fato
a questão da coleta pública, que seria inviável ter o MTR para cada coleta, para cada gerador, eu indico o MTR para todo tipo de coleta terceirizada, tá? Porque, de fato, numa fiscalização vai ser muito complicado a gente comprovar que aquele gerador, né, que aquele do todo veio de determinado gerador, né, porque justamente o MTR é para isso. E aí, se você tem ali, então, o documento que fala, olha, esse resíduo é do gerador X, é do gerador Y, ou então, às vezes, você tem que pensar também que esse transportador que está fazendo o carregamento, ele pode ter ali resíduos de vários geradores ao mesmo tempo, né? Pode coletar ali, coletou de um, depois de outro, depois de outro, depois de outro. Então, com todos esses MTRs, ele vai ter um rastreamento, ele vai saber quem que é o gerador de cada carga, né? Se ele tiver um mínimo controle ali do que ele está coletando, e numa fiscalização ele pode, né? Ele pode mostrar ali quem são os geradores. E aí, independentemente desses geradores sujeitos ao PGRS ou não, a gente tem o rastreamento, a gente tem a comprovação de onde veio esse resíduo. Esther, eu gostaria de fazer um exercício, né? Vamos supor que eu vá abrir uma indústria, vou gerar resíduos, tenho uma consciência ambiental e quero fazer isso conforme a legislação. Primeiro, como eu sei que eu preciso gerar uma MTR? Aonde eu posso buscar essa legislação? Depois, quais as etapas dentro do CNIR, né? Como que se preenche? Como que eu busco uma empresa que possa fazer o transporte e uma empresa para onde destinar, né? Você pode contar um pouquinho para a gente o passo a passo? Então, a primeira coisa que eu recomendo para qualquer gerador de resíduos, exceto o domiciliar, é que leia a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por mais que você seja leigo, que não, né, ou então, se você tiver um consultor ambiental que vai tomar conta dessas questões para você, maravilha, é o melhor dos mundos. Mas se não tiver essa pessoa, eu recomendo mesmo que se leia a Política Nacional, para ter noção, principalmente, que se você vai precisar ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ou não, tá? Se você precisa ter, e aí você, além da política nacional, eu também recomendo que se leia o decreto que regulamenta a política nacional, né, o 10936 de 2000 e... Nossa, me fugiu aqui o número, mas me fugiu o ano, mas o número é o 10936. E a partir do momento que você precisa ter um PGRS, e, portanto, você vai precisar do MTR, você vai precisar realmente contratar alguma pessoa, contratar uma empresa para fazer esse documento. Se for uma empresa realmente da área e tudo mais, você já provavelmente vai ter todas as orientações relacionadas ao MTR também, né? Eu, por exemplo, eu costumo colocar no próprio PGRS, eu já costumo colocar essas orientações relacionadas ao MTR, tá? Não são todas as empresas que incorporam isso ao PGRS, mas de qualquer forma você vai entender se você precisa do MTR ou não, se as situações que você lida são isentas ou não. E né, você entendendo que de fato você precisa do MTR, se você, provavelmente você também vai precisar de uma pessoa para emitir esses documentos, né? Então essa pessoa ela vai precisar estar inteirada do assunto, e no próprio site do CNIR, né, no módulo MTR, que é o mtr.cnir.gov.br, você tem ali os manuais, tem as perguntas frequentes também, que são muito importantes para nortear, principalmente as situações diferenciadas, né? Como eu falei, o MTR hoje, né, o módulo MTR, ele serve para todos os tipos de resíduos, então ele não leva em consideração as especificidades de um hospital, de uma construção civil. Então, essas perguntas frequentes são muito importantes para a gente entender as particularidades de cada caso, né? Então é isso, assim, o uso do sistema, eu diria que até
Desculpa, eu diria que é até intuitivo. Ele não é um sistema complicado de se utilizar, né? Você vai lá, você vai fazer o seu cadastro, vai dando sequência ali e não é um sistema difícil de se utilizar. As questões, eu acho que elas são mais ligadas ao entendimento das situações, né? E como que você vai utilizar essa ferramenta para cada caso. Então acho que, obviamente, eu não quero também ficar puxando sardinha para o meu lado, mas, obviamente, se você vai ter se você vai... se você já tem uma empresa geradora de resíduos e não tem o PGRS, então você precisa ir atrás disso, né, de um consultor, de uma empresa especializada, para entender se você precisa ter ou não. E, se você precisa, você vai ter com essa empresa terceirizada todas as informações relacionadas ao MTR também. Esther, agora me passa algo pela cabeça que eu queria escutar de uma especialista, né? Que é o seguinte: para o futuro, a MTR ela deixa de ser um instrumento que promove a rastreabilidade, né, a fiscalização, e passa a ser um instrumento estratégico, né, para utilizar no que a gente está falando muito sobre ESG, né? A gente vai utilizar isso como parte estratégica da empresa? Isso já é utilizado, na verdade. Também é importante falar que para várias certificações, por exemplo, para você pensar em construção civil, você tem selo LEED, selo Aqua. Se você pensar nas ISOs, nas normas de gestão ambiental. Então, para várias certificações, essa já é uma ferramenta muito importante. O CIMIR, ele gera relatórios muito interessantes em formato de planilhas. Então, a gestão não é só o documento, não é só aquele PDF que o CIMIR gera e que você tem que olhar individualmente pensando em cada transporte. Não, ele gera relatórios e que você consegue ter um controle do resíduo que você gerou em cada período. Então, ele vem com praticamente todas as informações no MTR, ele vem num formato de planilha em que você consegue trabalhar como uma planilha em Excel mesmo, que você faz as somatórias, você consegue tirar porcentagens dali, gerar várias estatísticas sobre o seu gerenciamento, que são muito importantes. Tá? Então, isso já é uma ferramenta, principalmente pensando no ponto de vista do empreendimento, seja o gerador, seja o transportador, seja o destinador, já é uma ferramenta muito importante para entender o seu gerenciamento e entender como é que isso está evoluindo, porque você consegue filtrar ali por períodos, né? Para quem faz o acompanhamento de um PGRS, por exemplo, é super importante. É uma ferramenta que veio auxiliar muitíssimo. E só para complementar uma coisa que eu não falei no início, comentei agora aqui que é uma ferramenta importante para o gerador, para o transportador e para o destinador, né, que consegue ter ali as estatísticas do gerenciamento no sistema. Mas eu não comentei nada ainda sobre o armazenador temporário. E esse é um ponto importante da portaria 280, porque antigamente, quando a gente falava em MTR, principalmente aquele que a gente utilizava em papel, dificilmente a gente via a figura do armazenador. Então, o módulo MTR do CIMIR trouxe também esse perfil, que é aquela empresa que vai armazenar o seu resíduo, consolidar a carga, né? Então ela vai armazenar o resíduo do gerador 1, do gerador 2, 3, 4, 5, a hora que ele tiver ali uma carga que faça sentido contratar um caminhão para mandar para a destinadora, que tem, muitas vezes essas destinadoras elas têm um faturamento mínimo, né? Então, a hora que esse armazenador consolidar essa carga para conseguir mandar para a destinação final, ele vai emitir um novo MTR, que a gente chama de MTR complementar, e o gerador ali, dos geradores do início, vão poder ter esse rastreamento, eles vão conseguir visualizar o rastreamento do resíduo
até o armazenador e do armazenador para o destinador. Essa também é uma novidade do MTR eletrônico que veio auxiliar muito nessa questão da gestão. Esther, eu tenho uma outra dúvida aqui, e aí você consegue me ajudar a clarificar. Vamos supor que eu tenho um gerador, um grande gerador, seja ele de qual tamanho for, né? Ele gerou os seus resíduos, uma empresa fez o transporte, o destino foi para uma empresa de reciclagem, qual ela transforma esse resíduo, né? Ela trabalha esse resíduo, mas ela não gera um produto final, né? Ela gera, por exemplo, grânulos, né? Então, ela recebe plástico, né? Processa esse plástico e gera um subproduto, vou chamar assim, que vai ser utilizado por uma empresa fabricante de cadeiras, vou colocar dessa forma, né? Sim. Quando esse intermediário recebe esse resíduo, processa e encaminha uma outra empresa, ela precisa também fazer MTR? Precisa, tá? Isso é uma questão que a gente discute muito. O que é um resíduo, o que é um produto, o que é um subproduto. E assim, essa questão não é nem recente, não tem nem a ver com o MTR. Isso a gente já discute desde a política nacional até antes, tá? Então, a partir de que momento é um produto, é um resíduo? Então, assim, eu acho que não existe não existe um consenso, eu diria que não existe. Tem uma norma técnica que está, inclusive eu participo do comitê da ABNT que está revisando as normas relacionadas à gestão de resíduos. Acho que até é importante a gente falar aqui, a NBR 10.004, ela foi reformulada, foi publicada, né, agora a norma vigente é a de 2024. Na realidade, a gente está com as duas normas, de uma certa forma, a gente está com as duas normas vigentes ao mesmo tempo. Falando bem a grosso modo, a gente está com as duas vigentes ao mesmo tempo, mas a partir do ano que vem, apenas as de 24 vai valer. Esse comitê, ela não só está reformulando as normas que já existiam, mas veio com novas normas também, inclusive a 17.100, que aborda um pouco desse assunto. O que é um produto, o que é um subproduto, coproduto, enfim. Mas eu diria que ainda não há um consenso. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo para o meu cliente o seguinte: olha, você só vai chamar de produto com toda certeza e ter a garantia de que você não vai ter fiscal nenhum, ou fiscal, ou auditor, juiz, que seja, entendendo isso de uma outra forma, se no seu KNAI tiver ali fabricação daquele produto, o contrato social tem que ter ali a fabricação daquele produto. Então, sei lá, se você tem o próprio Sinir, tem nas perguntas frequentes ali, ele fala de uma indústria madeireira que tem cavaco como subproduto, e aí esse cavaco vai para caldeiras, enfim. Então, ele tem uma pergunta frequente falando sobre isso, e sim, a resposta é que sim, esse cavaco ele é um resíduo, ele precisa ter MTR. Mas pegando esse exemplo mesmo, eu só garantiria para o meu cliente que ele não vai ter problemas ao entender esse cavaco como produto se ele tivesse um KNAI ali falando, né, nem sei se existe, mas se ele tivesse um KNAI atestando que é uma fabricação de cavaco. Se no contrato social tivesse a fabricação de cavaco. Se na nota fiscal que faz esse transporte, que acompanha esse transporte, né, e que reflete essa venda, tem um NCM compatível, porque às vezes você tem tudo de produto, mas o seu NCM está lá como sucata X. Então, se a gente pensa, então aí não tem que pensar só na questão ambiental, só nos órgãos ambientais. Você tem que pensar em junta comercial, você tem que pensar nas regras de transporte, de tudo. Então, se todas essas questões entenderem que aquilo é um produto, ok. Trata como produto, não precisa de MTR.
Se você tiver em qualquer uma dessas documentações uma brecha que entenda que aquilo pode ser um resíduo, faça o MTR. Por garantia, você faça o MTR. Às vezes você tem, por exemplo, no licenciamento ambiental, às vezes não, né? No licenciamento ambiental, não existe uma separação do que é produto ou o que é subproduto, né? Então, isso também é muito importante de você verificar como que aquele material está caracterizado no seu licenciamento ambiental. Ele está como resíduo ou ele está como produto? Isso também é muito importante de verificar. E aí, como de fato eu, pelo menos, não enxergo um consenso nessa questão, eu sempre falo para o meu cliente avaliar toda a documentação daquele material e da empresa, tá? Para a gente entender que essa empresa é uma fabricante também daquele coproduto. E aquilo sim pode ser chamado de produto, portanto. Certo, a gente está chegando ao final, mas eu queria pedir a você que desse um conselho às empresas que não estão regularizadas, né? Que conselho você pode dar para que elas passem a utilizar MTR? Se não sabem utilizar, como elas podem pensar em se regularizar? Olha, como eu falei, eu não quero ficar puxando sardinha para o meu lado, né, nem para a minha categoria, mas a empresa tendo condições de ter um consultor ambiental que faça tanto o seu PGRS quanto os cadastramentos envolvidos, porque a gente também está falando muitas vezes de legislações municipais, então muitas vezes a empresa precisa de um cadastro de gerador, por exemplo, que às vezes nem tem a ver com o órgão ambiental. Aqui em São Paulo mesmo, o cadastro de gerador de resíduos, ele está no âmbito da SP Regula, né? Então, o ideal é que se tenha uma pessoa especializada para entender esse tudo que tem a ver com a questão dos resíduos e todas as obrigatoriedades envolvidas. Agora, se você não tem essa pessoa, se você puder fazer um curso, maravilha, né? Acho que também é um caminho. E se não puder fazer, então mergulhe pensando no MTR especificamente, mergulhe nos manuais, nas perguntas frequentes, porque embora o sistema seja de fato autoexplicativo, seja um sistema de fácil manuseio, né? Você consegue se cadastrar e passando as páginas de uma forma que você vai entendendo o que está acontecendo ali. Então, embora você tenha essa facilidade, é necessário a gente entender o gerenciamento de resíduos por trás disso. É necessário que quem está lidando com a ferramenta entenda os conceitos, entenda, né, ali no sistema, você vê que existe o destinador, você vê que existe o cadastro de armazenador. Mas quais são as diferenças que existem entre esses perfis? Quando que uma empresa se encaixa num, quando que a empresa se encaixa em outro? Isso você vai entender através das legislações. Então, política nacional, decreto que regulariza a política, a portaria 280 e os manuais, as perguntas frequentes. Então, mergulhe nessas informações, porque, de fato, somente utilizar o sistema, que é o que eu percebo que a maioria das pessoas fazem, acaba incorrendo em muitos erros. Eu recebo muito MTR que está com a classificação errada do resíduo, né? E a classificação do resíduo nem sequer tem a ver com a legislação própria do MTR. A classificação de resíduo, a gente está falando de uma NBR. Eu recebo muito MTR que vem com um tratamento errado, porque a pessoa não entende o fluxo. É importante também entender que hoje o MTR ele não encadeia os fluxos dos resíduos. Então, se hoje eu mando o meu resíduo para uma cooperativa, a cooperativa ela figura ali como destinadora. Quando aquele meu resíduo for para
um sucateiro, por exemplo, vai ser um novo MTR que eu, como geradora, já não tenho mais controle, né? Então, exceto nos casos de logística reversa, que a gente não falou aqui, mas existe é no mesmo módulo, tá? Não vou falar que é um outro módulo, mas tem a possibilidade de se emitir MTRs para logística reversa, e esses MTRs são encadeados um no outro, mas exceto essas situações, hoje o resíduo que eu mando para uma cooperativa, no meu MTR finaliza ali. E ali a cooperativa, na outra perna, né, quando ela for mandar isso para o sucateiro ou direto para a indústria recicladora, ela vai emitir um novo MTR, ela vai figurar ali como geradora desse resíduo, tá? E essas coisas a gente precisa entender também para aplicar isso à utilização do sistema, né? Então, por mais que você consiga utilizar o sistema facilmente, se você não entender o que está por trás, pode ser que você esteja utilizando errado. Eu diria que assim, quando a empresa vem para mim sem ter um conhecimento prévio, eu diria que assim, 90% dos MTRs que chegam para mim sem que a empresa tenha tido um suporte, 90% chega com informações erradas, principalmente em relação à classificação, a tipo de tratamento. É necessário realmente se aprofundar para entender como é que esses fluxos acontecem. Esther, a gente chegou ao final. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, né, para com esse pequeno projeto. Né? Muito obrigado. Eu agradeço. E espero contar com você para novas conversas no futuro. Muito obrigado e até mais. Com certeza. Quando você quiser falar de PGRS, de MTR, de gestão de resíduos em geral, estou super disponível. Eu agradeço muito. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.